Mais do mesmo, nada de novo. Mais um podcast igual a tantos outros, porque fazer diferente é complicado. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio, que tem como convidada Diana de Moraes, uma apaixonada por animais, praticante de golfe nas horas vagas, autora do livro Todos Iguais, Pouco Diferentes, pós-graduada em Administração e Gestão de Empresas e empreendedora que acaba de abrir a sua empresa na área das criptomoedas. Obrigada, Diana, por teres dispensado um pouco do teu tempo para vir explicar um bocadinho sobre este mundo das criptomoedas. Então, normalmente eu começo cada episódio com perguntas rápidas, portanto vou começar. Café ou chá? Chá. Tens algum animal de estimação? 6. Cor preferida? Roxo. Comida preferida? Sushi. Viagem de sonho? Pode já ter feito. Mas eu não Sim. fiz. Ao Ok. Ártico. Filme ou série de eleição? Breaking Bad. Um livro que recomendas? Neuroscience for Business. É muito interessante. Música preferida? Bohemian Rhapsody. O que é que mais gostas numa pessoa? Que não tenha conversa aborrecida, aquela conversa da treta. E o que é que mais detestas? Conversa da treta. Uma palavra que adoras ouvir? Sucesso. E uma que detestes ouvir? Impossível. O palavrão que mais usas? Vai levar pico. É maltês. É mal. Fachoma, mas não vão ver o que é que significa, que é muito mal mesmo. Ok. Qual a criptomoeda que mais usas? USDT. E memes? Memes? Não. Não. Quem é da cripto vai perceber, não é? Uma paixão, Dinheiro. um lema. Não há limites. Portanto, o lema é Ok. mesmo olhar para as coisas sem uns limites, anteciparmos os limites a nós mesmos daquilo que podemos ou não fazer. Para mim é um lema de Ok. vida, portanto, não impormos a nós próprios algo Limites. que, sim, ok, eu vou conseguir isto e o máximo que eu vou conseguir é, logo aí já estamos a criar ali um intervalo em que temos o mínimo e o máximo que podemos criar. Então, tudo que está para além do máximo é difícil de obter porque nós nem sequer conseguimos visualizar. Vamos então falar sobre aquilo que realmente dominas, que é as criptomoedas. Mas antes eu tenho uma curiosidade, que é como é que surgiu essa paixão pelo golfe? É engraçado, porque é muito engraçada. Eu estava a trabalhar numa grande crypto gateway e havia muito stress e muita responsabilidade. E então eu pensei que precisava assim de um hobby, de qualquer coisa para passar o tempo. Eu não gosto de exercício físico, portanto, ginásio, corrida, tudo isso estava fora de questão. E eu pensei que o golfe era algo relaxante, estar em contato com a natureza, que também não tenho muito disso, e estar assim ao ar livre. E poderia trazer aqui um bocadinho de calma ao dia. Por acaso surpreendeu-me, porque só coisa que o golfe não é relaxante. É super estressante. O erro mínimo equivale a perder ou ganhar o jogo, portanto tem que ser tudo perfeito, praticamente para se ganhar o jogo. Tensão sempre ali. Sempre com em tensão, altas. exatamente. A parte boa é a concentração e o foco. Isso aprende-se muito com o golfe. E a importância de estarmos focados para depois, antes da ação, e depois então ter a ação em si. Por exemplo, antes de mandar uma tacada é muito importante estar 100% seguro daquilo que se vai fazer. Ainda não começámos o movimento físico, mas a verdade é que se nós naquele momento estamos a ter dúvidas se vai ou não correr bem, vai correr mal. E aqui percebi a importância de estarmos focados e positivos em relação a algo, e depois o outcome que vem depois, e o golfe ensina isso. E foi difícil? As posturas, Sim. É difícil. Eu não considero-me profissional nem nada disso. Sim, mas É difícil. é um hobby. Sim, exatamente. São muitos músculos a trabalhar ao mesmo tempo, muitas Embora partes não do pareça, corpo. né? Não parece. Porque as pessoas estão ali, parece que Não estão parece. sossegadinhas. O taco tem que vir num determinado ângulo, ao mesmo tempo que as pernas começam a rodar a uma determinada altura e as costas, o ombro também, porque senão ou passa por cima da bola ou bate na terra. Portanto, qualquer variação ali do ângulo, ou vai por cima da bola e nem sequer bate na bola, ou bate na terra atrás e a bola ou não é atingida ou é atingida de uma maneira muito errada. Tem que ser mesmo tudo coordenado ao máximo, todo o movimento do corpo coordenado. É difícil. Ainda um bocadinho ligado a isto, neste caso, sendo tu mulher num setor tradicionalmente dominado por homens, seja no golfe,
seja na área das criptomoedas e até mesmo enquanto líder de empresa, vai-se vendo cada vez mais, mas acho que as mulheres ainda vão sendo um bocadinho ofuscadas. Portanto, neste setor tradicionalmente assim dominado, nestes setores dominados por homens, como é que é lidar com certos egos e preconceitos? Se é que os sentes? Olha, Daniela, antes de mais, eu, por exemplo, sou contra as cotas. Por exemplo, em que o Parlamento tem que ter X% de deputadas mulheres, ou agora não é legal, mas quase que há aquela imposição, muitas vezes, de se ter no topo da empresa X mulheres também, até para as próprias empresas depois publicitarem que são inclusivas e tudo mais. Porque isso cria os tais limites que estavas a falar há bocado. Pois. Nunca se vai expandir daquilo. E é assim, e tira, nem que a pessoa tenha realmente autoridade para estar ali, ao saber que tinha que estar ali uma mulher, portanto, tira ali a autoridade da pessoa. Exato. O género, está aqui porque são obrigados e tinha que ser alguém. Praticamente é muitas vezes esse sentimento. Portanto, eu sou quanto às cotas. Eu acho que é mais difícil para uma mulher atingir determinados objetivos do que para um homem. Acho que isso é real, em vários aspectos, mas não acho que seja algo que vá modificar todo o resultado que se consegue. O que eu noto muitas vezes é que, por exemplo, quando se envia um e-mail ou quando se envia uma mensagem antes de conhecer a pessoa, quer online ou pessoalmente, há ali sim uma maneira diferente de abordar a seriedade às vezes da questão. Depois de conhecerem a pessoa ou de falarem com ela, portanto, estou a falar aqui no meu exemplo, já têm outra visão, outra visão. Exatamente, isso eu noto. Em termos de ex-chefes ou ex... Curiosamente, senti mais com ex-clientes do que com os chefes. Havia clientes que às vezes me perguntavam quem era o meu manager e eu era a manager, portanto, isso acontecia regularmente até. E depois tínhamos aquela ideia de que as mulheres quando vão a uma conferência, isso nota-se bastante. Os homens vão super relaxados, t-shirt branca, calças de ganga preta, sneakers, e depois as mulheres têm essa preocupação de irem muito mais profissionais, quase como que a mulher está vestida de uma maneira mais casual, que ainda é mais difícil impor-se. Isso nota-se bastante. Tem muito a ver com ainda os negócios tradicionais. Portanto, antes era muito o homem de gravata, não é? Já começa a haver, a tirar aí um bocadinho esse peso, mas as mulheres como estão a entrar agora, porque há mais comum as mulheres de negócio, eu acho que estão a ir um bocadinho mais pelo tradicional para conseguirem, já que é algo novo, ser mulher, para conseguir ter ali algo mais comum que a pessoa consiga ver como mais ligado ao negócio. Isso sim, em termos de ex-chefes, a mulher recebe outro tipo de perguntas que os homens não recebem, mais relacionadas com a qualidade do trabalho que fez, enquanto que os homens recebem perguntas mais para o futuro, do género, quanto é que achas que vão conseguir vender, o que é que a tua equipa vai conseguir vender este ano, quanto é que achas que vamos ter em lucro, e as mulheres é mais, como é que podes avaliar a performance da tua equipa, perguntam muito mais para resultados das equipas, até como todo o processo é calculado, coisa que a maior parte dos gestores diz que estes são os resultados e as métricas de um mês são praticamente questionáveis, e se for uma mulher a apresentar, perguntam mais ao pormenor como é que aqueles números foram atingidos. Outra coisa interessante é a linguagem que se usa, e isso eu vejo muito em colegas mulheres. Dizem muito mais em reuniões importantes, agora falar mais em reuniões importantes. Eu penso que nós poderíamos aumentar as vendas se fizéssemos esta campanha. Depois no fim ainda termina, o que é que vocês acham? Um homem, na boa parte destas situações, não diria este tipo de frase, diria: nós vamos aumentar as vendas com esta campanha, quando é que podemos começar? A mulher procura muito mais a aprovação, sim, do outro antes de iniciar algo. E isto vem de trás já, vem da escola, em que as mulheres são gratificadas por estarem a tirar boas notas. O papel das mulheres é ler bem, é escrever bem, curar. É tudo isso. Mas se a mulher tenta fazer algo, criança, tenta fazer algo diferente, do género, eu prefiro educação física, esta atitude não é gratificada pela família.
No caso dos meninos, para já é preciso muito menos notas, normalmente, para os pais dizerem a mesma coisa. E depois eles são incentivados a arriscar. E normalmente as mulheres não são incentivadas a arriscar em nada, em criança, na infância. E é daí que vem a aprovação do homem e da mulher não. Então quando chegamos ao mundo do trabalho, o que é que a mulher faz? O que aprendeu a criança? Trabalha, como se fosse a escola, como se fosse um trabalho universitário e elabora o trabalho mais perfeito possível e acha que vai ser recompensada por isso, porque em criança eles reparavam nela quando tinham um trabalho bem feito e era bem vista por todos por causa dessa ação. Quando chega ao mundo do trabalho isso não acontece. Pode ter o trabalho perfeito, isso não quer dizer que seja nem perfeito para aquela empresa, nem quer dizer que seja time efficient, portanto, o tempo que desperdiçou para ter o trabalho perfeito pode não ter sido vantajoso sequer para a empresa e, como está do tempo não tão perfeito, se calhar tinha os mesmos resultados. Exatamente. A melhoria dos resultados era insignificante. Exato. E ela acredita que a gestão vai conseguir ver e apreciar e valorizar aquele trabalho que ela tem e ainda olha às vezes para o colega ao lado e pensa ele de certeza que nos vem com bons olhos. Mas depois é o colega ao lado que é promovido. Isto acontece N vezes nas empresas. Há ainda um longo caminho a percorrer. Essa é que é a verdade. E a valorização também às vezes da ligação, a importância das ligações pessoais no trabalho. Isso é muito desvalorizado pela mulher. O trabalho é um jogo, como um casino. Sim. Não é muito diferente. Não, o trabalho é um jogo de xadrez. E a mulher não vê isso como um jogo de xadrez. Vê isso como um concurso de competência. E não é. Todos nós sabemos que não é. Quantas vezes não olhamos para o topo das empresas e pensamos como é que aquele tipo chegou ali? Porque ele soube ler o jogo e porque ele jogou bem. E há um estudo muito engraçado que fizeram, que é os homens que conversam à segunda de manhã, 10 a 15 minutos, com a chefia sobre os resultados do futebol do fim de semana, são muito mais promovidos. É a ligação pessoal que eles criam. É o mundo em que vivemos. Não vale a pena tentar mudar ainda neste aspecto. É jogar o jogo. É jogar e algumas coisas já têm sido melhoradas. O resto também compete, acho eu, naquilo que é o papel da mulher e que vai muito ao encontro daquilo que tu disseste. É ela valorizar-se mais e não estar à espera de ser valorizada pelos outros. Eu vou dizer aqui uma coisa controversa, de certeza, mas as mulheres queixam-se muito. Queixam-se muito destas desigualdades. Mas são as mulheres que criam os homens. Sim, é verdade. Certo? E quantas vezes elas não criam os homens de maneira diferente das filhas dos filhos? Mas depois querem chegar a um sítio e querem ser tratadas iguais, quando elas próprias em casa têm essa diferenciação de tratamento, que é com os filhos, que é com o marido. Também temos a nossa culpa neste processo todo. Sim, claro. Não vale a pena tentar descartar que são os homens que são machistas ou o que seja. As mulheres têm que pensar como é que elas que participam na sociedade e criam as pessoas. É isso. Agora falando então sobre as criptomoedas. Eu sei que é difícil, de uma forma muito breve, pedir-te para explicar, mais para quem não sabe ou sabe, mas ainda não percebe bem, o que é uma criptomoeda e como é que funciona. Olha, eu iria começar até um bocadinho atrás. Porque nós muitas vezes temos a tendência de ver agora o presente, sem o contexto do que vem atrás. E depois é difícil perceber, é mais difícil perceber. Exatamente. Eu costumo, quando entra alguém novo, costumo dar uma palestra para saber em cripto, mas raramente toco no tema cripto, ou muito menos profundamente. Que é para as pessoas terem o contexto de perceberem o que é que estão aqui a fazer no mundo da cripto. Se nós pensarmos nos anos passados, simples, de uma maneira muito rápida, trocavam batatas por cenouras. Depende do que precisavam, certo? As pessoas trocavam o valor, mais ou menos, sabiam o valor das coisas no campo e trocavam entre si. Depois começaram a surgir as moedas dos impérios e tudo isso. Só a moeda em si já dizia o valor do império, porque se a moeda tivesse muito ouro, por exemplo, já sabia que o império era rico, porque estava a produzir aquelas moedas todas para a circulação com não sei quantas gramas de ouro e de prata e assim sucessivamente. Portanto, só a moeda em si já dizia o valor do império, que é hoje o que podemos estabelecer a conexão com o dólar. O dólar
a moeda mais valiosa governamental, porque todas as reservas do mundo inteiro, todos os países, estão praticamente em dólares. Portanto, o dólar controla aqui a economia mundial, que aliás temos os BRICS que hoje em dia estão a tentar mudar isso, terem a reserva noutro tipo de valores, que não o dólar, para tirar esse poder à América. Pronto. Depois disso tivemos pessoas que começaram a ter, havia pessoas que tinham ouro em casa e queriam salvaguardar-se, portanto, de que aquele ouro estava protegido. E surgiram os bancos. O que eram os bancos? A pessoa levava aquele ouro, o outro avaliava quanto é que aquele ouro valia, mais ou menos, e escrevia num papelito que certificava que aquela pessoa tinha realmente aquele valor em ouro e estava guardado ali com ele. Ora, isto foram mais ou menos as primeiras notas, certo? As pessoas, tenho uma que diz 10, eu tenho outra que vale 100, de acordo com o valor do que o banco, que se chama de banco, havia ali. E depois existem agora as moedas dos governos, que já não estão ligadas ao valor do ouro, onde estavam, agora já não. Já está ligada à própria também economia do país, e toda a gente sabe que se acontece alguma coisa, as bolsas já descem, a moeda vale menos, e pronto, é este o ciclo. O que é que acontece? Se todas as pessoas tivessem contas no banco, no mundo inteiro, se fossem a levantar o dinheiro ao banco, esse dinheiro não existia. Pronto, esse é logo o primeiro impacto. Porquê? O dinheiro que existe, euros e dólares, é praticamente, não é todo, mas a maior parte dele é digital já. Nós ainda temos notas e dinheiro, mas não existe dinheiro impresso suficiente para todo o dinheiro que existe no sistema bancário. Então, este dinheiro que nós temos não serve para nada, para além de que, porque o papel também não vale nada, não é propriamente como se fosse feito de ouro, é praticamente para nos dizer quanto é que vale um quilo de arroz. Para termos em mente o valor das coisas, para percebermos que um carro vale X salários, para percebermos que simplesmente comparar e percebermos os diferentes valores de cada coisa que nós compramos. Quando houve a grande crise de 2008, quando alguns bancos fecharam, quando se perceberam que afinal o dinheiro não existia muitas vezes, depois também há a questão que aqui foi principal até devido às criptomoedas, que foi as pessoas, os bancos fechavam, não tinham direito ao dinheiro que tinham lá, a economia ia toda abaixo, e estas pessoas estavam dependentes do banco para lhes dar o dinheiro que eram dela. Isto começou aqui a fazer, digamos, muita impressão a uma determinada pessoa. Porque é que estamos dependentes de receber de uma terceira entidade a quem estamos a fazer um favor em depositar lá o dinheiro que eles estão a ganhar, que não se é depositado lá, e depois eu quero levantá-lo e não posso. Neste caso é um caso extremo porque o banco tinha fechado. Mas se eu for a um banco português levantar uma determinada quantidade de dinheiro, eu tenho que dar 1001 justificações. Justificações, exato. E o dinheiro é teu. E o dinheiro é nosso. Exatamente. Porque é que eu tenho que... E se eu quiser mandar para fora da Europa? Bem, é um pesadelo. É um pesadelo. E o dinheiro é nosso. E quantas vezes não viajamos e o cartão deixa de funcionar? Porque de repente disseram o cartão está a ser usado na China, deve ser scam, vamos cancelar o cartão. Então, e depois estamos de férias e não temos o dinheiro, acesso ao dinheiro que é nosso também. Tudo isso começou portanto, a ser pensado e a ser discutido, e até que ponto é que isto faria sentido. Para além do mais, quando nós vamos depositar 1000 euros num banco, esse banco não fica ali com o dinheiro parado à espera que nós... Sim, depois vais lá buscar. Vamos lá buscá-lo. Ele empresta esse dinheiro. Ele usa esse dinheiro para empréstimos para outros. E recebe os juros desse empréstimo. E é os juros, portanto, que é o lucro deles. Mas aquele dinheiro não fica ali. Portanto, isto é todo um ciclo que não para. Se não há empréstimos a serem aprovados, se não há juros suficientes para vir lucro para o banco, onde é que está o dinheiro? Já não há, aquele dinheiro já foi emprestado a alguém. Pronto, nisto estamos a falar, vamos ver agora a importância aqui de Satoshi Nakamoto, que foi o criador da Bitcoin, que publicou o white paper da Bitcoin. Já tinha havido moedas digitais antes, ou a tentativa de ver aqui o que é diferente a tecnologia. A tecnologia em si, portanto, com a crise de 2008, em 2009 ele já tinha lançado a ideia. E a ideia era uma moeda que pudesse ser utilizada na América, na China, em África, na Europa, onde fosse, apenas com acesso ao computador, que são as próprias pessoas que decidem o valor da moeda. E aqui pode haver mais ou menos volatilidade, mas funciona tal e qual como a bolsa. Há mais procura do que pessoas a querer vender, o preço sobe e o contrário. Portanto, aqui não há nada que saber.
As pessoas é que decidem o valor da moeda, as pessoas é que decidem onde querem gastar, onde é que estão. Outra coisa muito importante, o valor da moeda é igual. E isso ainda é mais importante hoje em dia. É igual onde quer que nós estejamos. Porquê? Com alguns países com uma grande inflação, é que o salário não consegue acompanhar a inflação, têm a possibilidade de ter uma moeda que tanto vale aqui como em Nova Iorque. E isso também faz muita E diferença. ter o dinheiro agora no momento. E ter dinheiro no momento, exatamente. Exatamente, sempre que quiserem. Exato. E aqui não entra feriados, aqui não entra É só ter fins de acesso, semana. acesso online. Exatamente, não entra nada disso, está sempre ali. E não sai dali, Uhum, não é sim, emprestado a mão a ninguém, é exato. mesmo nosso. Como explicar isto de uma maneira mais simples possível? Tenho uma moeda que não existe fisicamente, mas existe no computador, que para os humanos às vezes é difícil de perceber, mas na realidade é já o que acontece hoje em dia com o nosso dinheiro. Se recebemos o dinheiro na conta do banco, vamos com o cartão Às depois às compras. compras. Esse dinheiro também, Não- fisicamente nunca existiu. Nunca existiu, exatamente. O que interessa é o valor que lá está como o Exato. balanço. É uma moeda que só temos acesso através do computador e podemos comprar e vender sempre que quisermos. Podemos usar como investimento ou como simplesmente para pagar as contas do dia a dia. É minha. Se eu quiser mandar para alguém, eu posso mandar sem qualquer problema para outra pessoa. Sem ninguém me perguntar para Porquê? quê, o que é que eu vou fazer. Exato. Agora já não é bem assim hoje em dia, mas Sim, está longe do resto dos bancos. sim, a partir do momento em que começas a ter que declarar determinadas coisas no Os IRS. impostos. E eu posso mandar, outra pessoa pode receber e ninguém pode esconder. Porque às vezes as pessoas têm Bitcoin, scam, mercado negro, de armas, prostituição, droga e tudo isso. Esquecem-se que o maior mercado negro é o dinheiro que todos nós conhecemos. Esquecem-se desse pequeno pormenor e depois dizem assim, mas porque isso é dinheiro escondido? Por outro lado, está tudo na internet, não tem nome, tem um endereço, mas está tudo lá, as transações não podem ser apagadas. E isto é também outra coisa diferente dos bancos. Portanto, o acesso online, sou dona daquilo que é meu, aquilo que eu comprei, e enviar, quando eu faço uma transação, está online. O que é que isto quer dizer? Se eu digo que paguei a alguém, outra pessoa pode ver imediatamente que está pago e pode confirmar sempre que quiser que aquela transação existiu entre o endereço que ela deu à pessoa e o do outro que enviou o dinheiro. Portanto, isto é Bitcoin. Começou assim, é Bitcoin. Não valia nada, as pessoas poderiam usar o computador para criar dezenas de Bitcoins muito facilmente. Todos nós participamos sempre que estamos online. Portanto, a informação, quem dá a informação no banco somos todos nós. Todos nós queremos cópias de todas estas transações ao utilizarmos o acesso às criptomoedas. E então, todos nós estamos ligados por esta database gigante de transações e que só nos cabe a nós e a nós mesmos estar a usar e como usar. Claro que há pessoas que ganham dinheiro, há pessoas que perdem dinheiro, há pessoas que usam dia a dia, há pessoas que não. Vantagens. Se calhar faz sentido aqui das vantagens. Toda a gente se lembra, exemplos a melhor de tudo. A mãe do Ronaldo acho que foi parada uma vez no aeroporto em Madrid porque trazia mais de 10 mil euros. Sim. Se eu tiver 1 bilhão de euros numa pen, eu posso andar com esse 1 bilhão de euros para todo lado. Se estivermos em guerra e de repente tiver que fugir e não tenho acesso ao dinheiro, nada, não tenho tempo para nada e já não existe nada, esse dinheiro vai comigo para todo lado. Isso é uma vantagem muito grande. Não consigo passar com barras de ouro, mas consigo passar com uma pen com 1 bilhão de euros. E isto é fantástico. Não havia antes esta possibilidade de fazer algo parecido. As pessoas tinham que traficar joias, diamantes e tudo isso. E isso é fantástico. Porquê é que só vi 10? Aqui é sim um bocadinho mais diferente. Porquê é que há procura e não há procura? Aqui agora é que está muito relacionado com o mundo físico. Já está cada vez mais relacionado até com a política. E com a política. Pois. Mais do que política, eu diria visão de futuro. Sim, porque a política percebeu que se calhar a criptomoeda tem futuro. Tem futuro, exatamente, a visão do futuro. Daí a política ter entrado. Começa a haver interesses. Muitos interesses. Mas sim, pronto. Portanto, tudo o que acontece no mundo hoje em dia influencia o preço da Bitcoin. Isto foi a Bitcoin. Pensem nisso como uma moeda que, como está aqui em cima da mesa, a circular por todo lado ao mesmo tempo por milhões de pessoas, sem nunca sair Daqui, exatamente. a circular sem nunca ninguém ter pegado a mão. Uma curiosidade acerca da Bitcoin. O máximo que se pode criar em termos de número de bitcoins é 21 milhões. Mais do que isso é impossível.
e que deverá ser atingido daqui para, acho que é 80, ou mais ou menos, neste momento, se calhar 80 anos. E o que é que isso significa? Dar algo que o euro nem o euro nem o dólar têm. Há uma crise, toca a imprimir dinheiro. Peguem lá, não é? Exato. Com o Bitcoin não se pode fazer isso. Vai ser aquele número, o algoritmo cria X tempo e pronto, as pessoas recebem também por estarem a criar Bitcoin também é alterado, mas há aqueles 21 milhões. Cria-se uma certa predisposição para o preço subir, porque há um limite e depois aquele limite acaba. E se mais pessoas quiserem, portanto, não O existe limite acabou. somos muito mais que 21 milhões de Exato. pessoas no mundo, portanto, acabou, o limite acabou. O que quer dizer que se pode vender pedacinhos muito pequeninos de Bitcoin, que são os Satoshi, por um valor surreal, super elevado, um dia. E esse facto também controla a veracidade da moeda, que é. Não se pode imprimir mais, é isto mesmo, e agora cabe-nos a nós perceber o valor que ela tem. Portanto, o Satoshi Nakamoto é uma pessoa, é ou era, ninguém sabe quem é, ninguém sabe quem foi. Há pessoas que são apontadas como possíveis Criadoras. criadoras da Bitcoin que fogem, não querem comentar. Há outras delas que vêm a público dizer que são E se calhar não são. e não são. Há quem diga que já está morto. O que é certo é que, como se pode ver tudo online, as primeiras Bitcoins que o Satoshi Nakamoto guardou, a maior parte delas ainda está nas mesmas carteiras e nunca terem sido utilizadas. Se morreu, não sabemos. E se morreu e levou as passwords, esta é outra coisa. Acabou, esse dinheiro ninguém pode Já aceder. ninguém mexe. Já ninguém Exato. mexe. E se não morreu, se ele vier para a economia de repente, altera completamente o preço. Porque de repente Pois. aumenta muito mais o número de bitcoins que está no mercado disponível para venda. Portanto, ele tem este controle. E é isto, Daniel, não sei se Sim, acho que deu. está explicado. Dá para perceber. Há muitas, mas E- quem percebe a depois Bitcoin quem percebe. quiser perceber mais também Sim, já começa a ter muita informação, não é? sim, Há exatamente. alguma coisa que então que acho que seja mais importante desmistificar para as pessoas assim mais céticas? Comparem o número de notícias horríveis que ouviram sobre Bitcoin na televisão e as notícias boas. Uhum. Quando é notícia é sempre... Quando 10 é sempre Ui, notícia. é assim, imaginem, que horror, uma moeda que valia 70 mil dólares e agora só vale 55 mil dólares. Quer Exato. dizer, o horror e a tragédia. Não faz Uhum. sentido nenhum, mas eles gostam de dizer isso. Depois há muita gente que se aproveita como sendo algo novo, se aproveita para enganar as pessoas que estão menos informadas. Eu lembro quando era pequena, às vezes andavam a fazer-se bancários e também, portanto, faziam esses tipos de esquemas. Agora, os tipos de esquemas que é, eu posso comprar Bitcoin ou criptomoedas e essas pessoas dão dados do cartão, nem sequer têm acesso nenhum a nada e simplesmente dão dinheiro. Tal como a inteligência artificial agora vai estar muito ligada a esse tipo de esquemas, porque podem conseguir fazer vídeos completamente falsos. Verídicos, mas falsos. Exatamente. Até chamadas, Sim. tudo e mais alguma coisa, portanto. O mais importante é nunca dar a password. Sim, nunca dar a password de nada, nunca dar nenhum tipo. Depende agora de. Há muitas Sim, exchanges que se pode comprar e vender, criptomoedas, e depende muito do tipo de password que tenham. Uma coisa que eu diria essencial, ter sempre duas vias de fazer login. Password e outra. Pode ser um código enviado para o e-mail, pode ser um código de SMS e o mais seguro até aqueles códigos do Google Authenticator que geram um código a cada 30 ou 40 Sim. segundos. Isso até é o mais seguro. Tem sempre duas maneiras para confirmar, uma ou outra. Conheci uma pessoa que perdeu mais de 1 milhão, pensou. Tinha sido a noiva dessa pessoa, desse homem, que lhe desapareceu com tudo. Porquê? Porque ele só precisava de uma password e ela sabia a password, mas se ele tivesse algo que fosse preciso também no telemóvel dele, ou se fosse preciso outro tipo de plataforma, Já não conseguia já não concluir a conseguia. transação. Exatamente, só para garantir que somos mesmo nós, Sim. o máximo possível que estamos ali. Já estão agora a ser criadas outras maneiras, que é a identificação, não sei, Facial. de voz Uhum. e tudo isso. Já estão a ser criadas. Ok. Isso é importante.
para não haver tantos rolos Sim. como esse. Não houve casamento, suponho. Não. Nem sei se ele a viu mais. Pois, se calhar não. Se calhar. E que conselho é que darias a alguém que está a pensar em investir em criptomoeda? Qual era a criptomoeda que tu achas que seria a ideal atualmente para investir, por exemplo? Não querendo, obviamente que isto não são conselhos financeiros que eu Sim, fiz os claro. podcasts. As top 5, 6 são as mais seguras. Não diga que não vai aparecer uma ou outra que vá, de repente, também escalar e ser uma grande moeda. Bitcoin é muito seguro, por tudo e mais alguma coisa. Tecnicamente, agora está super ultrapassado. As outras há moedas muito melhores que Bitcoin. Muito mais valiosas? Mais rápidas. Não, mais valiosas não. Não? Em termos de tecnologia, Ok. conseguem ser mais rápidas, Uhum. conseguem ser mais baratas, portanto, menos custos para enviar, porque há sempre uma taxa associada, tal como nos bancos. Esta taxa, no entanto, é paga para aqueles que estão a gastar eletricidade a criar novas moedas. Portanto, neste sentido, a pessoa que está a fazer o trabalho Minerador. exatamente, é que recebe. Hoje em dia é impossível em casa. Hoje em dia, para teres uma noção, por exemplo, há um lugar na Islândia, por ser frio, portanto, cheio de aparelhos e tudo mais alguma coisa, sem teto, que é por causa da temperatura. Da temperatura de... O que é que eu estava? Já nem sei. Perguntei-te dos conselhos. Sim, da Islândia. Algum conselho que darias a alguém que está a pensar em investir? Sim, portanto, Bitcoin já está acima dos $100.000, ou por ali mais ou menos estagnada. Na minha opinião, vai subir muito, muito mais, muito mais. E agora, então, com a administração Trump, quer se goste ou não, Pois. é para subir. Depois da Bitcoin, o conselho maior é, se descer para metade, ou até mesmo metade do preço, não vendam. Não vendam, porque é que as pessoas vão perder, é que aí é que estão... Nós só então perdemos dinheiro quando tiramos menos. Até tirarmos, não estamos a perder dinheiro, porque aquilo não pode valorizar. Isso tem um bocadinho também de consciência. Há uma imagem muito comum no mundo cripto, que é umas banquinhas como se estivessem a vender limonada na rua. E depois há Bitcoin a 50.000 euros e não há ninguém na fila. E depois há Bitcoin a 75.000 euros, por exemplo, quando já teve a 100 e desceu para 75. E de repente, toda a gente está a vender. Exato. Quer vender e ninguém quer comprar. Mas se a Bitcoin tiver de repente a 105.000 dólares, é fila é para comprar e não para vender. Em geral, estou sempre ao contrário do que eu fazer. Portanto, Bitcoin, Ethereum, mas eu até diria mais Solana, Ripple. Ripple está associada a umas instituições bancárias, é para ficar. Estas, essencialmente, para investir, Sim, são aquelas que mais têm seguras. já estão aqui há muitos anos e na cá estão para durar. Todas estas, se não têm, estão em processo para serem certificadas pelas autoridades financeiras dos Estados Unidos como um método de investimento, como qualquer outro investimento. Quer dizer que a pessoa pode ir ao banco, diz que tem 100.000 euros para investir, o banco pede para, portanto, ter um portfólio completamente diversificado em termos de risco, e o banco tanto utiliza aquele dinheiro em Bitcoin, em Ethereum, em Ripple, como também, por exemplo, em casas, em imobiliário, vários tipos de investimentos. Normalmente é assim que acontece. Tão simples quanto isto. Portanto, já está conotado como uma ação, como um valor, um investimento, um asset. Chamam um asset, pronto. Portanto, isso é importante porque de repente está disponível para todos os cidadãos dos Estados Unidos, não é? E, portanto, estas aqui são sempre a base. Lá está, agora fala-se muito de outras, na SUI, as memecoins são as memecoins. Pois, as memecoins, agora é a moda, não é? É moda, NFTs também é moda, entretanto ficou um bocadinho para trás. Mas estas aqui são muito estáveis. Okay. Assim, claro, agora se formos a ver as diferenças de preços máximos e mínimos, parecem uma grande discrepância, mas são moedas estáveis que estão aqui por ficar. Na segunda parte deste episódio, para os filhos, o que é que fazes? Corta o número de moedas, fica só com as principais. Os bancos não vão ter alternativa. Aliás, eles já se perceberam disso.